Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo vamos falar sobre homologação Anatel. Vamos falar sobre as dúvidas e questões mais frequentes, como homologar e qual é o processo para homologar um determinado produto, e o que fazer após a homologação, a manutenção e os custos aproximados desse processo. Meu nome é Ricardo Franco, eu sou empreendedor na Atex Lógica, uma empresa de base tecnológica focada em IoT. Homologação Anatel é uma de nossas especialidades. Vamos começar a falar então sobre homologação Anatel. Antes de mais nada, vamos entender um pouquinho sobre a Anatel. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, foi criada em 97 pela Lei Geral das Telecomunicações, quando o Brasil abriu possibilidades de exploração dos serviços de telecom por empresas privadas, objetivando investimento e impulso tecnológico no setor. Com essa manobra, o governo passava da função de provedor para a de regulador dos serviços. A Anatel atua principalmente na regulação dos serviços, meios e equipamentos de telefonia fixa, celular, radiofrequência, segurança eletromagnética e diversos outros serviços de telecom. Quais equipamentos precisam de fato ser homologados, né? Basicamente, todos os equipamentos que radiam, que se conectam a uma rede de telecom, precisam ser homologados. E não só o equipamento, tá? Cabos, conectores, os equipamentos passivos e intermediários da rede de telecomunicações. Outros equipamentos que não são de telecomunicações, mas utilizam a radiofrequência para enviar dados, símbolos ou qualquer tipo de comunicação, também precisa ser homologado pela Anatel, tá? Inclusive, por exemplo, brinquedos. Um teste característico também realizado pela Anatel é o de segurança elétrica, mesmo para equipamentos que não enviam comunicação, mas ele garante a segurança elétrica do usuário. Alguns equipamentos, são bem poucos nesse caso, são livres de serem homologados. Equipamentos voltados para análise, teste e medição não precisam de homologação. É importante salientar que esses equipamentos eles são usados numa rede de telecomunicações, mas eles não fazem parte do sistema de telecomunicações. Ele é inserido, feita uma análise de teste ou medição e depois retirado da rede de telecomunicações. Os equipamentos que sejam apenas receptores de RF também não precisam ser homologados. Por exemplo, GPS, rádios FM domésticos de carro, apenas que recebem o sinal de telecomunicações são dispensados de homologação. E tem uma característica bastante peculiar, tem que ser muito bem enquadrado, tá? Equipamento artesanal de uso próprio pessoal que não seja categoria 1, 2 ou 3. Vamos falar um pouco mais sobre essas categorias lá na frente. Algumas pessoas se enganam achando que o fato de você não comercializar aquele equipamento não é o dispensa de homologação. Não é verdade. Apenas os equipamentos de uso artesanal próprio pessoal. Por que nós devemos homologar os equipamentos? Mesmo os equipamentos de banda livre, essa é uma pergunta bastante peculiar, que nos fazem com bastante frequência, necessitam de homologação. O que são as bandas livres? O espectro de radiofrequência é dividido em bandas. Os equipamentos da Anatel que são regulados são os que transmitem na faixa de frequência de 8,3 kHz até 275 GHz. Dentro dessa faixa de frequência, todos os equipamentos têm algum tipo de regulação para ser homologado. Existem 4 faixas previstas na Anatel que são chamadas de banda livre, ou seja, banda não licenciada. A faixa de 433 MHz, a faixa de 900 MHz, uma faixa de 2,4 GHz e uma faixa de 5,2 GHz. Mesmo assim, os equipamentos que transmitam e trafegam dados nessas faixas de frequência precisam ser homologados. Vamos entender esse desenho que explica melhor essa relação entre a faixa de frequência, a homologação dos equipamentos e a prestação de serviço de telecomunicações. Tem que ficar claro os termos mais usados pela Anatel. Nós temos então uma empresa
então vou representar aqui por esse prédio, que presta um serviço de telecom, tá? Essa empresa, então, ela vai ter que ter uma licença. Na verdade, ela pode ser uma autorizada, uma licenciada ou uma credenciada. Ou uma credenciada na Anatel. Essas autorizações, a autorizada, licenciada ou credenciada é para a exploração do serviço de telecomunicações para a Anatel. Num outro vídeo, num momento mais oportuno, nós vamos falar um pouco sobre a diferença desses três tipos de serviço, tá? Então, para uma empresa prestar o serviço de telecom, ela tem que ter uma dessas três licenças perante a Anatel, tá? Ela presta um serviço, então ela vai ter equipamentos espalhados, e esses equipamentos, as herbes, elas irradiam a comunicação celular. Para usar essa herbe, esse equipamento, para irradiar essa frequência no ar, a empresa solicitante ela tem que ter uma outorga. O que é a outorga? É uma licença de uso do espectro de radiofrequência para uma possível exploração do serviço de telecomunicações. E o usuário final, que está aqui com o seu aparelho celular, ou seu rastreador, ou o equipamento de uso, enfim, eles têm que ser homologados. Todos os equipamentos que se conectam a esse serviço de telecomunicações têm que ser homologados. Todos os equipamentos que fazem parte do serviço de telecomunicações, a estação rádios bases, as antenas, e inclusive os cabos e os conectores que se ligam aos sistemas de telecomunicações também têm que ser homologados. Aí algumas pessoas acabam nos perguntando o seguinte, mesmo que eu utilize uma frequência livre, e nós temos algumas frequências, como é o caso que falamos no slide anterior, a 433, por exemplo, MHz, essa frequência está livre de outorga. Eu não preciso de uma outorga para irradiar dados nessa frequência. Mas se eu for explorar o serviço de telecomunicações, eu preciso ser uma autorizada, licenciada ou credenciada. E se eu tiver um equipamento que utilize essa frequência, ele precisa ser homologado. Tá? Então nunca confundir uma banda não licenciada, o fato da banda ser não licenciada não dispensa a empresa de ter as licenças e não dispensa a empresa de usar equipamentos devidamente homologados. Equipamentos que não sejam de telecom e outros produtos precisam ser homologados porque normalmente operam em caráter secundário. Então é necessário fazer testes para garantir que eles não atrapalham os equipamentos que operam em caráter primário. E os equipamentos de telecom? Eles precisam ser homologados para garantir o seu perfeito funcionamento, para garantir a segurança e para garantir que eles estão transmitindo dentro da faixa, potência e limites definidos pela Anatel. Agora vamos entender a classificação dos tipos e os equipamentos que devem ser homologados. Todos os equipamentos homologados pela Anatel têm regras muito específicas quanto à sua potência, o tempo de homologação, quantas unidades têm que ser homologados, quais testes são feitos, quanto tempo dura a sua homologação, o período que ela tem validade. Tudo isso, para você determinar isso, você tem que enquadrar um equipamento numa das três categorias principais. A categoria 1 estão os principais telefones ativos de telecomunicação. Os telefones celulares, satélites, baterias de telefone celulares e os rastreadores veiculares também são considerados equipamentos de categoria 1, porque eles são modems, são ETAs, estação terminal de acesso. Os equipamentos de categorias 2, antenas e transmissores de TV, equipamentos e redes Wi-Fi, equipamentos de automação por radiofrequência. Alguns outros acessórios que utilizem redes não licenciadas, por exemplo, Bluetooth, Wi-Fi, eles podem ser enquadrados como categoria 2. A vantagem da categoria 2 é o tempo de homologação, normalmente a renovação é bianual ao invés de anual, E os testes não são necessários tantos testes quanto o de categoria 1.
E finalmente, categoria 3, são normalmente os equipamentos passivos, por exemplo, cabos, conectores, são os equipamentos que não geram RF, mas eles transmitem ou fazem parte do sistema de RF. Vamos entender agora um pouquinho sobre o processo de homologação. Visto que você já tem um equipamento pronto, como é feita essa homologação? O primeiro trabalho a designar uma OCD, que é o órgão certificador designado. A OCD é a interface entre o cliente, a indústria, e a própria agência Anatel. A Anatel não tem capilaridade para atender todas as solicitações, então ela designa essas OCDs para realizar os testes e acompanhar todo o processo burocrático. Em alguns casos muito raros, muito específicos, que a OCD não tem a capacidade de fazer um teste ou que o item a ser homologado seja extremamente inovador, que não tem uma regulamentação definida, aí essa homologação é feita diretamente pela Anatel. Uma vez que foram definidos os primeiros passos com a OCD, essas amostras são enviadas para os testes em laboratório. Os laboratórios eles têm que ser acreditados pelo Inmetro e ter todo o equipamento e aparato necessário para realizar os testes definidos pela OCD. Em alguns casos mais específicos, são usados mais do que um laboratório. Depende muito do tipo de teste e de como foi enquadrado o equipamento para ser homologado. Uma vez que os testes foram concluídos, o resultado dos testes é direcionado novamente para a OCD para ela emitir a declaração de conformidade. Ou seja, ela vai analisar se todos os documentos exigidos pela Anatel estão ok e se os testes laboratoriais também foram realizados com sucesso. Feito isso, esses documentos são todos enviados para a Anatel, são pagas as taxas e emolumentos da Anatel e depois de um prazo de aproximadamente 30 a 45 dias, você vai receber um certificado. Então o seu produto pode ser homologado, pode ser comercializado. Ele foi devidamente homologado e agora pode ser comercializado. Esse é o processo macro de homologação Anatel. Vamos falar um pouquinho agora sobre as principais dificuldades, características e como fica o processo póstumo de homologação. Muito bem, depois que o seu equipamento já foi devidamente homologado, ele tem que ser feita uma manutenção. Essa manutenção na Anatel vai depender da classificação do equipamento e do enquadramento. Ela pode ser anual, bianual, pode ser que um único equipamento, um único teste represente toda a sua linha de produção e em alguns casos eles pedem testes de peças de lote em lote. Isso vai depender muito do enquadramento e de como isso vai ser colocado na Anatel e do seu equipamento, claro. Os custos de uma homologação Anatel podem variar demais. Vai depender dos tipos de teste que você precisa fazer, o enquadramento feito pela OCD e quais tecnologias estão aplicadas ao seu equipamento. Via de regra, para um equipamento simples, como um rastreador, por exemplo, os custos de OCD vão girar entre R$ 4.000 e R$ 6.000. Os custos de teste variam de 7 a 14 e 16 mil reais. Essa variação grande, como é apresentada, varia muito pela tecnologia. Por exemplo, tecnologias em 3G e 4G requerem muito mais testes do que a tecnologia 2G. Por isso, para ter um orçamento mais adequado, nos mande a folha de dados do seu equipamento para que nós possamos orçar adequadamente. A equipe Atex Lógica está à sua disposição. Caso você tenha dúvidas ou precise entender melhor o processo de homologação, entre em contato conosco.